Vamos falar dos três modos da linguagem. O primeiro modo é o modo de descrição. É um modo utilizado normalmente pelas ciências, em que se utiliza um análogo com a linguagem para poder fazer um inventário das propriedades de um determinado objeto. Esse é um modo descritivo que nós podemos ter na linguagem. Depois temos o modo evocativo da linguagem, que é mais utilizado, por exemplo, por poetas e até mesmo por políticos, que é a ideia da utilização da linguagem para evocar sentimentos e emoções num determinado tipo de auditório ou num leitor, por exemplo. E este modo evocativo é muito interessante para poder movimentar massas, poder movimentar pessoas para a ação ou para poder algum tipo de grau de entretenimento, grau de criatividade. Depois há um terceiro modo que eu acho que é muito mais interessante e não é muito explícito nem muito falado na sociedade contemporânea, que é o modo, vamos chamar-lhe declarativo ou transformador da linguagem. Um filósofo que já tratou deste tema, John Austin, que tem um pequeno livro chamado Como Fazer Coisas com as Palavras, e fala precisamente deste modo performativo, segundo John Searle, que também trabalha com este tema, que é o modo em como a linguagem é utilizada para criar coisas no mundo, criar coisas que antes não existiam, mas que através da linguagem são colocadas no mundo de forma completamente inequívoca, transformam completamente ao redor toda uma situação. Por exemplo, nós podemos ter a Declaração dos Direitos Humanos como esse projeto, por exemplo, declarativo da linguagem que coloca uma coisa nova, um objeto novo no mundo que antes não existia. Por exemplo, a utilização da linguagem, quando alguém diz eu prometo, dizer eu prometo é colocar precisamente algo que não existia antes no mundo de uma nova maneira e em consonância com essa própria dimensão de eu prometo. Já não existe o antes do prometo, da mesma maneira como se diz eu prometo fazer qualquer coisa. Há um compromisso que não existia antes. Existe uma nova dimensão que existe através da declaração da linguagem. Esta dimensão é muito importante. E estes modos todos conjugados permitem ver a profundidade e a criatividade da linguagem.